Já quase no fim da sua missão em Moçambique, o representante residente do Fundo Monetário Internacional fez, esta quarta-feira, revelações bombásticas. Disse que do total da receita pública que o governo arrecada, 73% serve para pagar os salários aos funcionários do aparelho do Estado e 20% é absorvido pelo serviço da dívida pública. 73% é usado para gastos recorrentes. Não são gastos de investimento, não são gastos em infraestrutura, não são gastos em desenvolvimento do potencial, não melhoram a diversificação da economia, tudo aquilo que nós falamos que é necessário para criar, para alavancar o crescimento econômico e a renda per capita do país. Então, e nós vamos mostrar um pouco mais isso. E é importante lembrar que esses recursos são usados por 3% da população ocupada. Então, 3% são os funcionários públicos, 3% dessa população em emprego acaba capturando 73% da arrecadação tributária. Tal situação torna insustentável a despesa pública, ou seja, o que sobra depois de pagar salários no aparelho do Estado e dívida pública é quase nada. A massa salarial é obviamente não sustentável no sentido de ela absorve praticamente toda a arrecadação fiscal, porque se nós olhamos, nós vimos ali 73% da arrecadação tributária, mais 20% do que é pago em dívida. Sobra o mínimo, os 7%, 8%, para fazer face às necessidades de investimento público, a construção de escolas, estradas e o pagamento de bens e serviços do setor empresarial. Então, essa composição não parece certa. Qual a composição certa? Isso é geralmente definido no orçamento de Estado. Uma comparação da situação de Moçambique e da África subsaariana destampa ainda mais o problema. E é bom sempre comparar com a região. Como é que essa massa salarial, como é que ela se compara com os países da região. Na vizinhança temos Zimbábue, que gasta mais ou menos 37,8% da arrecadação fiscal em salários. A Tanzânia 35%, Angola 31%. A média da SADC por volta de 50% e a média da África subsaariana como um todo um pouco acima de 50%. Diante da situação, o FMI recomenda que o governo cumpra com o previsto na lei. Os dados constam do relatório do FMI sobre as perspectivas econômicas para a África subsaariana e Moçambique, apresentado esta quarta-feira em Maputo, diante de jornalistas, gestores de entidades públicas e privadas, economistas e outras pessoas. No momento, a nossa recomendação é trazer a massa salarial para aquilo que foi acordado no final do ano passado, como a lei do orçamento de Estado. Essa é a nossa recomendação. Se isso não acontecer, nós vemos grandes riscos. Nós vemos grandes riscos para a sustentabilidade desse custeio, dessa massa salarial, para a sustentabilidade fiscal, etc. Devido à violação da lei orçamental, o Fundo Monetário Internacional diz que será difícil para si continuar a apoiar o país na recuperação econômica, nas reformas de boa governação, gestão de finanças públicas, entre outros aspectos. Os excessos daquilo que tinha sido orçamentado, principalmente quanto à massa salarial, isso nos preocupa bastante. Como eu havia dito, isso pode colocar em causa a capacidade de prosseguir com essa revisão atual. Pronto, Alexis Meyer Circle, cuja missão termina em agosto, falou se calhar dos maiores problemas do país. Seu sucessor começa a trabalhar no dia 1 de setembro.